Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu me chamo Guilherme, eu sou psicólogo analista do comportamento, criador do GEAC-PP e psicólogo clínico aqui em Presidente Prudente. Olá pessoal, meu nome é Milena, sou analista do comportamento, acompanhante terapêutica, consultora organizacional, além de criadora do GEAC-PP. E hoje nós estamos repetindo a nossa convidada do episódio passado. É um prazer tê-la de novo conosco e vamos deixar que ela se apresente mais uma vez, mas vocês já a conhecem. Olá, pessoal. Eu sou Isabela, sou psicóloga, analista do comportamento. Eu sou terapeuta e proprietária do Te Ajudo, que é uma empresa aqui de Presidente Prudente que trabalha com transtorno do espectro autista. Nós trabalhamos com intervenção ABA aplicado ao autismo lá. E nós chamamos a Isa de novo nesse episódio, porque como você já deve ter visto no título, a gente quer falar sobre ABA hoje. É a primeira parte de 2 episódios que a gente vai estar produzindo sobre esse tema. Só que antes da gente entrar especificamente sobre a ABA e etc., nós temos alguns recados. Até segunda ordem, o nosso evento do dia 11 de abril está confirmado. Nós não temos ainda uma posição fechada da prefeitura quanto a eventos do mês que vem. Nós sabemos que eventos desse mês na nossa cidade estão cancelados. Então, caso tenha alguma alteração, a gente vai estar publicando e explicando certinho para todos vocês que se inscreveram. Nós também precisamos falar sobre o GEAC Online. Nós, semana que vem, começaremos as turmas do GEAC Online. Nós queremos agradecer a procura de todo mundo que se inscreveu, que divulgou. Nós tivemos muito mais inscrições do que a gente estava esperando. Isso nos deixa muito felizes e muito agradecidos também, pessoal. E quem se inscreveu, a gente está muito feliz em recebê-los no nosso grupo. Eu acho também, antes da gente começar o episódio, nós temos que falar um pouco do momento no qual o nosso país e o mundo está atravessando, a iminência e a pandemia do coronavírus. Nós queremos pedir que, se você pode ficar na sua casa, você fique. Tudo bem que talvez nós não sejamos o grupo de risco do coronavírus, mas acho que essa é uma prática pelo bem da sociedade. Então, tome cuidado, lave suas mãos, não compartilhe objetos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Se você é psicólogo, tem algumas orientações que os conselhos têm postado para atendimentos. Eu acho que transferir os atendimentos para o online é uma grande oportunidade da gente estar se cuidando. Quando pensamos que estamos dentro de uma abordagem da qual nos ensina o bem comum acima do nosso bem pessoal, a gente tem que se colocar nesse local de prevenção, de se ater às orientações da OMS e tudo que está sendo pedido em relação a esse momento de pandemia. Então, vamos nos ater a isso e não vamos criar nenhum pânico antecipado em relação a tudo isso. Agora, entrando no tema do episódio propriamente dito, acho importante a gente já problematizar em relação ao que vem sendo dito, ao que se entende a respeito do ABA. Muitos nos questionam ou até nos solicitam que falemos sobre ABA, e aqui estamos hoje propondo falar sobre isso. Lamento se alguém aqui, de alguma forma, entendeu que ABA era aplicação à TEA, e a gente hoje se propõe a explicar um pouquinho sobre esse campo do saber, do qual não está só ligado aos indivíduos no espectro autista. Então, já devolvendo para a Isabela... Isa, por que você acha que o ABA teve um boom nesses últimos anos e por que ficou tão preso ao autismo ou às intervenções TEA? Porque a gente ouve ABA e o estímulo já está discriminativo para lidar com questões TEA. Por que você acha que isso tem acontecido? Tá, vamos lá. A primeira coisa é porque é uma sigla em inglês, né, gente? ABA é a sigla de Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. E a maior parte da população não sabe isso. Então, pega a sigla nas conversas, nas propagandas e não sabe de onde vem. E é análise do comportamento aplicada, não tem nada de autismo no nome. Aplicada a vários campos diferentes, que vai ser o tema do episódio de hoje. E um dos campos é a análise do comportamento aplicada ao TEA, ao autismo. O que aconteceu é que, nos últimos anos, os diagnósticos de autismo aumentaram exponencialmente. E isso fez com que a sociedade demandasse de um tratamento que
de fato tivesse eficácia e eficiência para a intervenção com autismo. O tratamento que a gente tem no mundo, que tem eficácia e eficiência comprovada cientificamente, é a análise do comportamento aplicada. Isso é muito bom, porque a gente pode garantir que esses indivíduos tenham uma intervenção correta, uma boa intervenção, e, ao mesmo tempo, a propagação de cursos e de tratamento na abordagem da análise do comportamento acabou aumentando grandemente o marketing, a necessidade de profissionais, os cursos oferecendo capacitação e especialização em análise do comportamento aplicada, em ABA. E isso fez com que grande parte da população conhecesse o tipo de intervenção, conhecesse a sigla ligada ao autismo. Acho que agora a gente, com essa explicação completíssima da Isabela, a gente tem que dar um passo para trás e explicar qual é a base filosófica que contempla o ABA. Nós estamos falando de análise do comportamento aplicado, então nós sempre temos que recorrer para o behaviorismo radical. A análise do comportamento aplicada é a ciência da filosofia que é o behaviorismo radical. O behaviorismo radical ele se propôs a explicar e trazer leis gerais que explicavam todos os comportamentos. Para isso surgiu a análise do comportamento e a sua aplicação. Nós temos uma diferença também entre a análise do comportamento aplicada e a análise experimental do comportamento. São duas vertentes que são simbióticas, porque uma produziu, né, o que a gente vem trazendo para essa aplicação. E as pessoas, isso é uma visão minha, não trabalho com TEA, etc., mas e eu também quero que seja uma pergunta, vocês acham que as pessoas têm aplicado o ABA, seja para o TEA, seja para outras intervenções, sem conhecer o behaviorismo radical e sua filosofia e sua metodologia? Acho, com certeza. A gente tem uma questão aí que é a análise do comportamento aplicada, ela não é de exclusividade do psicólogo, né? E as outras faculdades, elas não veem a teoria do behaviorismo radical. Porém, principalmente se tratando na área do TEA, elas podem e até deveriam usar o tratamento baseado em ABA. Mas aí os cursos, as informações que chegam até esses profissionais são completamente desembasados de teoria fundamental. Então, as pessoas aplicam como método, que é como está conhecido por aí. Agora, a ABA, em outros contextos que não TEA, eu acho que, como é menos popular, como a maior parte das aplicações são feitas por psicólogo, aí a gente tem sim um embasamento maior, até porque quem gosta e caminha para a área vai estudar um pouco a fundo o behaviorismo radical. Eu acho que um paralelo em relação a isso, do qual a gente vem escutando muito, de pessoas que dizem fazer aplicação à ABA ou estarem dentro dessa suposta método, muito ligado ao coaching, à prática coaching, a dizer que a sua aplicação, as suas orientações está fundamentada na análise do comportamento, quando muitas vezes não tem nem a base filosófica a respeito daquilo. É verdade, Mi, eu acabei me esquecendo disso. O quanto de propaganda de coaching que eu vejo divulgando uma modificação no comportamento, ou uma análise do comportamento. E, às vezes, é um pouco de ignorância desses profissionais, no sentido de não saber de onde está vindo aquilo. Eles vão num curso que é jogado algumas técnicas que vêm da análise do comportamento, mas eles não sabem de onde vem aquilo e acham que estão fazendo o máximo possível da análise do comportamento ali na prática profissional deles. Inclusive até incutindo termos ou ideias mentalistas ou errôneas acerca da prática. Acho muito importante que o Guilherme iniciou falando um pouquinho sobre behaviorismo radical, sobre ser uma filosofia que embasa toda a aplicação, mas acho que é importante a gente entender qual é o campo que se coloca, então, a análise do comportamento frente a tudo isso. Então, eu vou usar uma citação de Taurino sobre o que se configura, então, esse campo da análise do comportamento.
Como sistema psicológico, a análise do comportamento é um campo de saber no interior da qual se articulam conteúdos filosóficos, empíricos e aplicados. Na análise do comportamento, o behaviorismo radical ocupa o lugar das produções filosóficas, reflexivas ou conceituais. Isso leva a referir que o behaviorismo radical como uma filosofia da ciência que se ocupa do objeto de estudos e dos métodos da psicologia, e o vértice da produção científica é representado pela pesquisa empírica, frequentemente referida como análise experimental do comportamento, mas que em muitas circunstâncias é apenas descritiva, não envolvendo a manipulação de variáveis típicas da aplicação do método experimental. Na vértice das produções aplicadas, encontra-se análise aplicada do comportamento. Então, aqui, se a gente fosse fazer uma cadeia, a gente deve entender o behaviorismo radical logo acima, como uma filosofia que embasa, que dá sustento para todas as outras. E aí, a gente já cria 2 ramos, análise experimental e análise aplicada. A análise experimental validando dentro dos laboratórios, das pesquisas, acerca do que é produzido no behaviorismo radical, do que é pressuposto a quanto comportamento, e análise aplicada, trazendo o uso dessas ferramentas na aplicação nos seus diversos contextos. Então, aqui já fica bem claro que não é uma aplicação em um contexto, mas em diversos. Se a gente for entender que a ciência do comportamento, ela descreve e explica fenômenos especificando relações funcionais, a gente deve entender que ela propõe leis gerais acerca do comportamento que cabem em qualquer contexto. E é interessante falar sobre isso porque isso nos dá base e espaço para falar sobre as diversas oportunidades e campos de trabalho que o analista do comportamento pode estar dentro. A gente, por muito tempo, análise do comportamento, para quem não sabe, não foi uma abordagem que nasceu na clínica. O que nós temos hoje é realmente a aplicação de conceitos operantes que foram estudados primeiro em uma filosofia, testados, e hoje em dia nós temos a aplicação disso na clínica e de outros contextos. E é legal porque isso mostra que nós, analistas do comportamento, podemos estudar e estar em qualquer lugar onde tenha comportamentos. E isso não deixa restrita a nossa atuação. Isso mostra que nós podemos estar nos campos produzindo e intervindo sobre esses comportamentos. Um dos primeiros campos de análise do comportamento aplicada que surgiu foi na época da reforma psiquiátrica, que os pacientes de transtornos mentais e da área da saúde mental precisavam de ATs. E aí, a análise experimental do comportamento produziu uma tecnologia, precisava de alguém treinado para aplicar essa tecnologia nessa área, e aí começou a se usar a análise do comportamento aplicada. E aí, a gente tem uma questão que está se repetindo agora, que eu acho importante a gente citar, e mais para frente reproblematizar isso, que é pessoas não profissionais, por exemplo, familiares e pessoas de outras graduações utilizando a análise do comportamento como técnica. Então, os ATs ou até os outros profissionais da saúde, que deveria ser uma coisa muito boa, não sei quanto. E aí, relembrar um pouquinho quais são os objetivos da análise aplicada do comportamento. No sentido de, ela foi criada e deveria ser, segundo o Barry, o Wolff e o Risley, uma ciência aplicada, ou seja, que tenha questões relevantes para a sociedade, uma ciência comportamental, ou seja, os comportamentos eles devem ser mensuráveis, onde tem análise do comportamento aplicada, lembrando que isso não significa que eles devem ser observáveis apenas. Eles devem ser mensuráveis, a gente precisa operacionalizar esses comportamentos. A análise do comportamento precisa ser analítica, ou seja, a gente precisa descrever as relações funcionais. Tecnológica, a gente precisa descrever os procedimentos que vão acontecer, e está aí a literatura para isso em todas as áreas. Conceitualmente sistemática, precisa usar os princípios e a linguagem da análise do comportamento. Efetiva, ou seja, qualquer prática ABA, a gente precisa garantir que é a nossa técnica, é a nossa ciência que está fazendo a modificação do comportamento. E generalizável, tudo que a gente ensina precisa ser aprendido e o indivíduo precisa usar na vida dele sem a gente.
Ou seja, toda intervenção com análise do comportamento em qualquer ambiente que tenha esses critérios é uma intervenção ABA. Então, quando nos perguntam se a gente fala ou se a gente deve falar sobre ABA, sim, a gente já vem conversando sobre ABA há um tempo. A gente vem trazendo apontamentos filosóficos acerca disso. A gente vem falando um pouquinho da seleção a nível social, cultural, a ontogênese, filogênese, que cabe dentro disso tudo. Eu acho que isso que a Isa falou é extremamente importante porque já dá pra gente transpor um exemplo de aba que é a clínica. Muitas pessoas não entendem e acham que a gente não faz ciência, mas nós estamos dentro da clínica transpondo modelos experimentais. Todas as nossas intervenções, técnicas, modelos de observação, tudo isso foi provado em laboratório e nós estamos fazendo a aplicação. Isso dá ainda mais um rigor metodológico para a nossa prática, mostrando que na clínica não é só escutar, não é só ouvir, a gente não está ali só para dar um apoio, nós estamos ali também para isso, mas estamos ali como cientistas, modificando as variáveis para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Já falando mais do meu exemplo, eu trabalho com clínica já faz algum tempo, e mostrar isso para as pessoas e falar que nós somos uma abordagem científica, às vezes afasta as pessoas que não entendem um pouco sobre a análise do comportamento, porque acham que vai ser tudo mecanicista, nós estamos lidando com as pessoas sem empatia, enfim. E é uma ideia extremamente errada, porque isso diz respeito às nossas intervenções e não à nossa prática em si, enquanto psicólogo. E eu acho que é importante o psicólogo clínico saber que nós temos uma base científica por trás disso, porque a prática clínica pode acontecer sem base filosófica. Uma pessoa que não lê tanto behaviorismo radical pode entrar na clínica e aplicar e se dar bem trabalhando com empatia, enfim. Mas isso não é uma prática de um analista do comportamento. O analista do comportamento ele tem que ter o compromisso de ler, de buscar escritos clássicos, de ter uma intervenção baseada em preceitos científicos. Então é sempre um desafio para nós estar em contato com essas questões que já foram tão discutidas em nível experimental, que estão aqui hoje em dia só para embasar a nossa prática e fazer com que ela seja melhor aproveitada nesse contexto clínico. E uma coisa muito importante, completando um pouquinho do que o Guilherme está falando agora, é entender que a gente não deve abrir mão de entrar em contato também com a análise experimental. Entender que a gente tem muitos modelos experimentais, muitas coisas sendo testadas, sendo propostas por pessoas que estão engajadas em problematizar, em entender, em operacionalizar todos os comportamentos de maneira que a gente possa ter uma aplicação mais efetiva a respeito disso. Então, tanto um clínico quanto qualquer outro contexto, a gente tem que ir atrás de modelos experimentais, de saber do que está sendo produzido, do que está sendo levantado, para que a gente também possa validar a nossa aplicação. A ciência não é algo estático, né? Ela é constante. Então, a gente está todo tempo produzindo e criando conhecimentos acerca daquilo e a gente também tem que estar inteirado disso. Se você veio aqui esperando que nós falássemos de aba aplicada ao TEA, a gente vai pedir que você espere um pouquinho. A gente promete que no próximo episódio a gente vai falar especificamente sobre TEA, só que a gente quis trazer vocês sobre o nome aba para falar um pouquinho sobre bases filosóficas, falar um pouquinho de onde vem o tema, de onde veio o nome, enfim. E acho legal agora a gente trazer um pouquinho sobre as outras aplicações, um pouco mais tradicionais do aba, por exemplo, o aba aplicada ao TEA, porque as duas que estão aqui trabalham com a aba aplicada ao TEA. A Isa é supervisora e está na frente de casos de intervenção em TEA, e a Milena foi aplicadora e acompanhante terapêutica por um tempo. Então, acho legal a gente dar essa visão também, que é tão tradicional, mas que no caso de vocês é extremamente baseada no behaviorismo radical. Eu acho que a gente já falou muito aqui sobre estar consciente, sobre a posição, o momento e a ciência da análise do comportamento. E a gente espera que os aplicadores, em qualquer contexto, estejam inteirados disso. Uma maneira de eu me importar dentro desse campo foi também procurar me inteirar mais, principalmente no campo do qual eu procuro me adentrar mais, que é voltado a indivíduos no espectro autista. Aí, então, atualmente estou fazendo uma pós em análise do comportamento aplicada ao TEA, e o ano passado estive como AT de dois sujeitos que estão no espectro autista. Então, eu acho que é até legal eu dividir aqui com vocês, porque a Isabela foi minha supervisora o ano passado
e a gente acho que consegue construir um pouquinho a respeito de como era a prática, de como era a interação, não só com o sujeito, mas também na relação AT e terapeuta. Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta da minha profissão que eu gostei de análise do comportamento antes de gostar do universo autista. E eu acho que isso fez uma diferença muito significativa na minha vida. Eu não sou nenhuma expert nessa área ainda, pretendo ser um dia, mas, pelo contrário, é muito custoso eu garantir cientificidade nas minhas práticas. E eu tento muito porque eu sou uma analista do comportamento, em primeiro lugar, além de ser uma terapeuta de TEA. E para mim garantir cientificidade na minha prática, eu preciso ler muito. E eu sou uma pessoa que não sou fluente em inglês, a maioria das literaturas estão em inglês, e precisa ralar muito para conseguir garantir e seguir as evidências científicas. Afinal de contas, aba para TEA está na moda porque é uma prática com evidência. Não adianta eu chegar lá e fazer coisas que vêm na minha cabeça, porque não vai ser científico, não vai ter evidência. Por isso eu preciso estudar muito. Então, eu acho que ter gostado de análise do comportamento, ter conhecido análise do comportamento antes desse campo, foi de fundamental importância para mim. Aqui no Brasil, nós temos as associações de análise do comportamento que sempre providenciam documentos com orientações e com protocolos de conduta do que fazer nos atendimentos para se basear em análise do comportamento. Mas, na minha especialização de análise do comportamento aplicada, eu tive contato com um código de ética para analista do comportamento dos Estados Unidos, foi construído pelos Estados Unidos, então nem tudo se aplica aqui ao Brasil, porque o Brasil é um país bem mais caloroso. Esse código de ética dá um suporte fundamental para a gente garantir uma prática da análise do comportamento no trabalho com TEA, incluindo a importância de sempre se ter um supervisor que tenha uma formação a mais que você para rever seus casos, estar em supervisão constante. Eu acho que isso é muito importante quando eu adentrei a tudo isso, porque eu me colocava nessa posição. Eu conhecia e estava me aprofundando um pouquinho mais em análise do comportamento. Acho que assim como a Isa, eu amo a análise do comportamento antes das intervenções em TEA. Inclusive, eu acho que eu vou até me antecipar a dizer que eu me encantei muito mais na graduação por AEC do que a aplicação da análise do comportamento. Então, eu era muito mais encantada pela pesquisa básica do que as aplicações. E quando eu me propus a entrar nisso, foi justamente nas supervisões que eu pude estar me aprimorando, talvez até revendo algumas coisas acerca do campo ao qual eu estava me colocando. E uma coisa importante, não só a Isa falou aqui um pouquinho sobre o código de ética acerca da prática do analista do comportamento, que foi muito bem formulado nos Estados Unidos, mas que pouco se tem de construto de algo aqui no Brasil a respeito disso. Mas eu acho que a gente tem muitos exemplos de profissionais, de pesquisadores que vêm trabalhando num algum certo rigor, que nos ensina de alguma forma como conduzir esse terreno da análise do comportamento. Então, não só nesse contexto aplicado ao TEA, eu acho que em todos os contextos a gente deve procurar agir dessa forma, procurar no supervisor, procurar alguém que tenha um conhecimento maior que nós, que possa nos pontuar algumas coisas, que possa nos auxiliar, possa nos ceder textos e literaturas para que a gente possa se aprofundar cada vez mais nisso. Tem uma coisa que é bem legal no campo da aba aplicado ao TEA, que é as pesquisas que a gente tem disponível, grande parte delas são com sujeitos, são com indivíduos TEA. E isso facilita o nosso trabalho prático, facilita a nossa aplicação, porque a gente consegue ter um modelo muito, muito prático nas pesquisas científicas do que a gente precisa fazer na nossa atuação. Então, isso eu acho que é muito legal e que talvez aí
tá dentro do questionamento do Guilherme de por que a aba aplicada ao TEA é tão conhecida. Então, eu acho que isso é um ponto que deve ser levado em consideração. A pesquisa nessa área é muito bem feita, é muito clara e é muito próximo à prática aplicada. E eu acho que daí também fica talvez uma dificuldade de se colocar nessa aplicação. Talvez pessoas que tenham contato com análise experimental do comportamento pouco conseguem transpor aquele construto para uma aplicação. Poucas pessoas conseguem visualizar atendimentos clínicos, hospitalares, organizacionais, todos esses contextos. Talvez fica dúbio quando você pensa naquele rato dentro de uma caixa que tem que pressionar uma barra para receber a água. Então, fica muito difícil mesmo a gente transpor isso tudo. Por isso que eu acho que a gente tem que entender que a gente tem uma filosofia que embasa tudo isso, que tem análise experimental, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem muitos textos e literaturas que transpõem tudo isso para uma análise mais aplicada, para um conhecimento do qual a gente consiga fornecer mais subsídios para a aplicação. Dá para aproveitar esse gancho dessa área que nós estamos falando para falar de uma outra área de aba que, infelizmente, é muito pouco valorizada, que está totalmente ligada ao TEA e eu tenho muito contato, que é a análise do comportamento aplicada à educação. E aí eu fico muito triste do porquê ela é deixada de lado, sendo que a análise do comportamento é uma tecnologia de educação, é uma tecnologia de aprendizagem, de ensino. E como ela favoreceria a nossa sociedade se ela estivesse nas escolas? Ela está entrando aí nas escolas com a inclusão do TEA, mas os pontos positivos para a escola em relação a todos os alunos, poxa vida, seria magnífico se fosse mais usado. E o Skinner produziu tanto sobre isso, né? Produziu tanto, foi tão mal interpretado, é tão mal interpretado até hoje dentro dos cursos da educação, e sendo que nós temos muitas coisas a oferecer para esse contexto. Eu acho que a área da educação ainda é uma área que nós estamos engatinhando, que a análise do comportamento ainda está engatinhando para chegar lá, mas nós temos, assim, inúmeras ferramentas dessa tecnologia comportamental que a gente conhece, que a gente sabe que pode ajudar, mas acho que o caminho é sempre se mostrar disponível, é fazer pesquisa, é estudar para chegar lá também com base teórica sólida, para mostrar que nós temos uma prática fundamentada. Exatamente. Eu acho até que a gente precisava investir um pouquinho mais em lutar pela literatura nos cursos de pedagogia e da área da educação, para que seja uma literatura da análise do comportamento, de analistas do comportamento, e não uma literatura terceirizada falando sobre análise do comportamento, que eu acho que compromete muito a visão dos professores, que é com quem eu tenho contato. Eu acho que muitas vezes é interpretada como mecanicista, como a gente estava falando lá no começo, até porque muitas vezes é propagado o behaviorismo metodológico, com parâmetros totalmente errôneos acerca da filosofia da qual a gente aplica hoje em dia. Bom, e aí, para quem não conhece, a análise do comportamento aplicada pode estar na área da saúde. Tem o Leonardo aí do GEAC, que é um grande exemplo. Tem a análise do comportamento aplicada à gerontologia, tem a análise do comportamento aplicada aos negócios, a economia comportamental. Quem gosta de economia e tiver interesse de pesquisar sobre economia comportamental, é incrível. E é o esporte, que também tem pesquisas sensacionais, a análise do comportamento aplicada ao esporte. Eu acho que a ideia geral desse episódio era mostrar que a aba é muito além do que só a aplicação ao TEA, e também trazer um pouquinho de base do que significa a aba, do porquê toda a prática do analista do comportamento pode ser configurada como aba. E eu quero devolver para a Isabela e também jogar o questionamento final, porque a Isabela, ela, além de ser supervisora de acompanhantes terapêuticos, ela também está incutida na formação de pessoas que fazem curso de aba aplicada ao TEA. O que você acha? E eu acho que você faz um pouquinho disso, mas eu quero que você fale qual é o seu papel enquanto uma analista do comportamento especialista em aba aplicada ao TEA. Quais são as ações que você está incutindo nessa formação para a gente criar um aba
com pressuposto científico, baseado no behaviorismo radical? Minha principal preocupação quando eu estou na posição de passar conhecimento a outras profissionais e a outras pessoas é a de ter compromisso e responsabilidade quando você está falando que faz uma intervenção em análise do comportamento aplicada. Essa é a minha principal preocupação. Uma coisa que eu tento deixar bem claro é que, se você está fazendo um curso de aba para melhorar a sua prática profissional, é excelente. Eu não quero me especializar tanto, não quero continuar seguindo análise do comportamento na minha vida, estudando, me aprofundando, mas estou fazendo esse curso para melhorar a minha prática, porque trabalho com uma demanda X. Ótimo, faça o curso, aproveite, mas não fale que você faz terapia aba. Isso é o que eu tento deixar claro para as pessoas. A partir do momento que você fala que você se formou em um curso em análise do comportamento aplicada e que você proporciona uma terapia aba para aquele indivíduo, você precisa garantir cientificidade. E aí é um problema muito grande. Aí não basta você fazer um curso de especialização, um curso de capacitação. Você precisa estudar continuamente, você precisa fazer gráfico, você precisa analisar esse comportamento como um behaviorista. Eu acho que é importante a gente fazer uma pausa nisso que você está falando, porque aqui em Prudente nós temos agora um movimento muito grande, e isso que você falou, que os diagnósticos foram, que você falou no começo do episódio, que os diagnósticos foram dados e isso se criou, as intervenções, isso também se criou um mercado. E nós temos hoje em dia, e nós sabemos e conhecemos algumas pessoas que, por exemplo, são psicanalistas, mas que trabalham e aplicam o método ABA. E isso não faz nenhum sentido, porque nós estamos falando de uma prática que é baseada no behaviorismo radical, que é uma filosofia que se opõe à psicanálise, a gente pode pensar desse jeito, e as pessoas dentro do seu entendimento de abordagem estão aplicando uma técnica que na verdade não é técnica, é uma ciência. Então, assim, é uma questão extremamente contraditória. São pessoas que aplicam sem o rigor metodológico que é necessário, que é uma aplicação séria, e isso acaba banalizando o que a gente vem produzindo nos laboratórios e produzindo nos locais sérios e nas intervenções sérias. Exatamente, Gui. Lá no começo do episódio, quando eu estava falando da luta antimanicomial, eu falei que a gente podia problematizar o que aconteceu lá no final do episódio. E o que aconteceu? Muitos profissionais, que eram as pessoas que não eram profissionais e que estavam aplicando a técnica na época, e profissionais de outras áreas que não a psicologia começaram a usar como somente técnica, sem uma análise específica, sem análise funcional correta. E o que aconteceu foi uma crítica muito grande à modificação do comportamento. E aí essa modificação do comportamento diminuiu e foi para dentro da clínica. Por conta dessa crítica, porque provavelmente eles estavam usando a análise do comportamento de maneira incorreta. E a gente, como analista do comportamento, precisa tomar muito cuidado para isso não acontecer. Porque tem muita gente entrando na área e tem muita gente usando como técnica, como método, e ABA não é método, ABA não é técnica, ABA é ciência. Qualquer um de vocês garantam que quem está falando que faz ABA de alguma forma realmente faça algo que seja cientificamente comprovado, senão não faz. Eu sempre falo que a primeira coisa que você pode pegar é que se a pessoa fala que faz o método ABA, você já pode sair correndo 3 quadras para longe dessa pessoa, porque ela não faz a mínima ideia do que ela está fazendo. Eu acho que fica aí um legado do qual a análise do comportamento já vem se preocupando há muito tempo, que é o bem comum. A gente já iniciou esse episódio falando um pouquinho sobre a situação agora do coronavírus, sobre o bem comum. Então, a gente tem que se propor também nas nossas aplicações a entender isso, entender o bem comum, entender o bem social, o bem cultural, acima do nosso bem pessoal. E aí, a análise do comportamento se configura nesse local, em que você tem que entender que quando você se configura dentro desse cenário, você tem que se propor a estar capacitado, inteirado acerca do que vem sendo produzido nele, e só mediante isso poder
realizar suas aplicações e pensar que sempre a gente tem que intervir e, ao mesmo tempo, analisar as intervenções. Eu acho que fica a ideia principal é que se você é analista do comportamento, tenha rigor metodológico, leia, estude. Se você conhece profissionais que não têm esse rigor metodológico e se denominam terapeutas ABA, faça a sua parte, se exponha, mostre que você é um analista do comportamento, que você tem o seu lugar, que você conhece o que está fazendo. Esse é um movimento que a gente tem tentado aqui em Prudente, dar espaço e dar voz para as pessoas que a gente sabe que entendem da ciência ABA. Eu fico muito feliz e já agradecendo e já indo para o final do episódio, saber que a Isa é uma pessoa que está à frente de várias questões referentes à ABA aplicada ao TEA, porque é uma pessoa que a gente conhece, que sabe demais de análise do comportamento, que é especialista em TEA. Então, assim, esse é o nosso papel também. Ser analistas do comportamento frente a essas coisas, mostrar que nós temos uma ciência que é extremamente importante e que nós sabemos e aplicamos ela com rigor metodológico, com seriedade, com empatia. Enfim, esse, além de ser o nosso papel como psicólogo, é o nosso papel também como cientista. E pensando nisso, a gente sempre se propõe a todo episódio indicar uma literatura. Nesse episódio em específico, nós não iremos indicar agora, nós vamos deixar para a parte 2. Então, a gente pede que vocês possam interagir conosco nas nossas redes, para que a gente possa devolver de alguma forma se ficou alguma dúvida e possa complementar num próximo episódio. E se você quer finalmente escutar sobre TEA, daqui 15 dias a gente vai estar com o episódio fresquinho para vocês falando sobre questões de ABA aplicada ao TEA. Eu quero agradecer demais a Isa por ter vindo de novo ao nosso podcast, ter contribuído assim de forma extremamente importante. Foi demais escutá-la. Você domina demais o que você tem trabalhado e tem dito. Você está falando que está no caminho para se tornar uma expert e a gente não tem dúvida quanto a isso. Isa, obrigado por todos esses anos de estudos, de amizade, e quero que você deixe de novo suas redes e fale um pouquinho sobre esse episódio também. Imagina, gente. Obrigada eu tô adorando conversar com um público grande sem precisar me arrumar para isso, porque tô aqui, não tem câmeras, né? É bom que a gente tá variando o nosso comportamento de exposição, né? Eles não sabem como a gente tá fisicamente. Exatamente. Fiquei muito feliz quando o Guilherme e a Milena falou comigo que ia fazer um episódio com o tema ABA e que não falasse especificamente de TEA, porque eu acho que as pessoas estão precisando conhecer mais da análise do comportamento e eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui porque acharam que a gente ia falar diretamente sobre TEA. Então, fiquei muito feliz de participar desse episódio. Agradeço imensamente ao Santa Contingência, ao GEAC, a vocês que estão aí ouvindo e prestigiando o trabalho da Milena e do Gui, que são incríveis. Sigam no Instagram, no Facebook, teajudo.aba. A gente sempre tenta postar dica por lá e um pouquinho da nossa experiência profissional. Eu também gostaria de agradecer, aproveitar esse momento aqui. Eu acho que um pouco da minha formação enquanto analista do comportamento passou pela minha interação com a Isabela, não só no grupo de estudos, mas também no ambiente profissional, num rigor maior. Eu acho que houve momentos de troca do qual ela pôde delinear alguns caminhos do qual eu precisava me aprimorar e é muito, 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 muito prazeroso estar aqui com você, dialogando a respeito disso. Deixem os seus feedbacks nas nossas redes sociais, a gente adora ouvir o que vocês acham do episódio, a gente fica muito feliz com os feedbacks. Para seguir as nossas redes, no Instagram nós somos o Santa Contingência Pod e também GEAC-PP. No Facebook nós somos Grupo de Estudo em Análise do Comportamento e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau, até o próximo, pessoal! Tchau, pessoal. Muito obrigada por esse episódio e nos encontramos no próximo.